Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Você que me acompanha nesse canal, eu quero começar perguntando a você que me ouve. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora. Você deseja viver uma nova história na sua vida? Alguém deve estar me ouvindo agora e deve estar se perguntando: pastor, óbvio que eu quero. O que eu mais quero é viver uma nova história. O que eu mais quero é viver algo novo, uma história diferente, uma história de mudança e de transformação de vida. É muito simples para fazer isso, ou para viver essa nova história. Oséias capítulo 7, a partir do verso 8. Se você deseja viver uma nova história, redobre a atenção nesta mensagem. Oséias 7, 8. Efraim se mistura com os povos. Efraim se mistura com os povos. E é um pão que não foi virado. Olhe para mim. Alguém que deseja viver em novidade de vida com Cristo. Porque quem está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é. E a nova criatura, ela vive em novidade de vida. Quer viver algo novo ou uma nova história. Porém, aquele que deseja viver uma nova história, é necessário virar essa página. Porque tem pessoas me ouvindo agora que a vida está parada no tempo, porque um dia a palavra que saiu da boca de alguém te feriu, te machucou. E muitas vezes essa pessoa nem está mais entre nós. E tem gente que está me ouvindo agora que insiste, continua a carregar consigo essa palavra que lá atrás aquele alguém o machucou. Tem que abrir mão do que ficou para trás. Se você deseja viver uma nova história, tem que virar a página. Como também tem pessoas que estão me ouvindo agora, que deveria ter perdoado. E o fato de não ter perdoado o outro lá atrás, o diabo fica na mente condenando, dizendo assim: você vai perder sua salvação. Você não é digno de estar na igreja. O diabo tenta convencer as pessoas disso, porque lá atrás alguém não perdoou. Tudo bem que você não perdoou, deveria, é verdade. Mas dobre o joelho diante de Deus. Coloque tudo diante dele. Senhor, é verdade que eu tenho que ter perdoado alguém, não perdoei, mas hoje eu estou liberando o perdão. Porque eu sei que antes de eu perdoar alguém, o Senhor já tinha me perdoado. A tua misericórdia já estava sobre mim. Hoje eu perdoo. Eu libero o perdão para todos que um dia machuquei, que feri. Lembra o que disse o apóstolo Paulo? Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Tem que esquecer o que passou. E prossigo para as que adiante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? A salvação em Cristo. Virar a página. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Se alguém quer viver algo novo, o que Deus escreveu a seu respeito, uma nova história, tem que se livrar do que representa um obstáculo. Tem que se livrar das coisas que Deus se aborrece. Tem que se livrar das coisas que impedem da sua vida andar para frente. Deixa para trás, prossegue em frente. Continue em frente. Deus tem coisas novas a fazer por você. Deus tem coisas novas para te entregar. Deus tem uma nova história a cumprir na sua vida. Há algo de Deus a te ser entregue. Há algo de Deus que está escrito para se cumprir em você que me ouve. Mas para que se cumpra na sua vida o que está escrito pelo Todo-Poderoso, tem que deixar para trás o que passou, virar a página, esquecer o que passou. Não pode ficar preso ao que passou. Não pode estar preso às coisas que impedem de você andar para frente. Não pode estar preso às coisas que impedem de você progredir, que impedem de você viver a fé, que impedem de você viver seu sonho, que impedem de você crescer, que impedem de você ser um instrumento nas mãos de Deus, que impedem de Deus te usar. Não pode ficar preso a certas coisas que está impedindo de você viver os planos de Deus. Ei, olhe para mim. Por acaso os planos de Deus podem ser frustrados? Talvez tem pessoas me ouvindo agora que Deus tirou o obstáculo da sua vida para que você vire essa página.
ou pessoas me ouvindo agora, que tem alguém ao seu lado, que é obstáculo, e que Deus vai te livrar desses obstáculos também. Sabe por que Deus vai te livrar? Para cumprir na tua vida o que Ele te prometeu. Porque se Ele cumprir na vida de algumas pessoas que estão me ouvindo, a promessa dEle, o propósito dEle, certas pessoas que representam obstáculos estando ao seu lado, você vai colocar tudo a perder. Então Deus vai te livrar dos obstáculos primeiro, para que você vire a página, para que a promessa de Deus se cumpra. Se isso já aconteceu com alguém, você deve estar aí triste. Senhor, eu não queria perder. Para de ser bobo, irmã. Para de ser bobo. Para de ficar se lamentando pelas coisas que ficou para trás. Para de ficar se lamentando pelas coisas as quais é livramento de Deus na sua vida. Para de ficar se lamentando pelas coisas que na sua vida era obstáculo e você não sabia. Para de ficar se lamentando pelas coisas as quais Deus te livrou delas, para honrar a tua fé. E talvez você está aí, Deus, eu gostava tanto do Joãozinho, eu gostava tanto, Senhor, da Mariquinha. Deus te livrou, tu está reclamando ainda. Você deveria agradecer por Deus te livrar dos obstáculos. Você deveria agradecer por Deus te livrar das coisas que impedem da sua vida andar. Tem que virar a página. Quem quer viver algo novo tem que se livrar das coisas que Deus se aborrece. Quem quer viver uma nova história tem que se livrar dos obstáculos. Quem quer viver uma nova história tem que se livrar das coisas velhas que impedem de você andar. Se você não quer se livrar, Deus vai te livrar delas, para cumprir o que te prometeu. Deus vai te livrar delas, para a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Deus vai te livrar delas, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quer que eu te prove que Deus nos livra dos obstáculos, para cumprir o que nos prometeu? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia o templo de glória. Ou seja, Deus, Ele quer manifestar na sua vida com poder e glória, mas Ele vai te livrar dos obstáculos primeiro. Porque se Deus se manifestar, pessoas que estão me ouvindo, os obstáculos estando ao seu lado, por causa dos obstáculos você não vai nem perceber a manifestação de Deus, ou você vai colocar tudo a perder. Então Deus livrou Isaías de Uzias, para se manifestar a Isaías e cumprir na vida do profeta Isaías o que ele, Deus, tem prometido. Isaías 6, capítulo 6, verso 1. Deus livrou Isaías dos obstáculos primeiro. Tem que virar a página. Talvez alguém precisa perdoar, liberar o perdão ou aceitar o perdão, não sei. Deixar para trás o que passou, deixar para trás o ódio, amar o próximo, deixar a vaidade, renunciar, ser fiel a Deus, entre tantas outras coisas. Isso é virar a página. É se afastar das coisas erradas. É o que Efraim não fez. Efraim se mistura com os povos. Tem gente que anda no meio de coisas erradas, envolvido com coisas erradas, andando no meio de ímpios, andando como os ímpios andam, frequentando lugares errados. A pessoa dura de coração, a pessoa que não se rende, que não amolece. E aí Deus nos livra dos obstáculos para virar a página da nossa vida. Se você voltar no versículo 6 do capítulo 7 de Oséias, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda a noite, dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labareda de fogo. Prepararam o coração como um forno. É a pessoa que tem o coração duro, que não se rende, que não amolece, que não se diminui, que não se humilha, que não se esvazia. A pessoa que bate o pé e não quer mudar. E aí Deus cria uma situação, cerca aquele alguém, para que aquele alguém se renda, para que aquele alguém abra mão das coisas erradas, vire a página, para a promessa de Deus na vida daquele alguém se cumprir. Essa é uma das formas que Deus ele age a nosso favor, nos cercando, nos levando a gente a cooperar de um jeito ou de outro, virar a página, para o propósito dele se cumprir na vida de determinadas pessoas. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Independente de quem você seja, do que você passou, está passando ou ainda vai passar, eu ouvi lhe dizer, Deus ele vai criar uma situação, aonde essa situação, Deus ele vai te levar a cooperar, a você virar a página,
para Deus cumprir tudo o que te prometeu. Porque Deus é fiel, Ele não falha. Vai acontecer, vai se cumprir de um jeito ou de outro. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. É necessário virar a página. Se a sua vida está parada no tempo, é Deus sendo paciente com você. É Deus te esperando. É Deus te dando tempo para que você abra mão das coisas que estão impedindo de você andar, para que a sua vida possa progredir. É Deus te dando tempo para que você perceba o que está impedindo de você ir para frente. É Deus te dando tempo para que você perceba quais são as coisas que estão impedindo de você progredir, de você viver a promessa, de você viver os planos de Deus. É Deus que está te dando tempo para você perceber, para que você abra mão delas e prossiga para o alvo, virar a página. E aí tudo que Deus te prometeu vai se cumprir, se você perceber. Se você não perceber, aí Deus ele vai te livrar por conta própria. Por isso sugiro que você perceba. Se você perceber e você se livrar delas, Deus vai cumprir o que te prometeu. Isso significa virar a página. Se você não perceber, aí Deus ele vai te livrar te causando dor, te obrigando a cooperar, para que você vire a página. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados na vida de ninguém. Vira a página. Há algo novo esperando por você. Vira a página. Começa uma nova história. Vira a página. Há algo novo que está esperando por você a ser entregue nas suas mãos. Mas Deus ele só vai fazer. Deus ele só vai entregar nas suas mãos. Só vai cumprir quando certas pessoas virar a página e começar a viver essa nova história, a qual o seu respeito está escrito. Você vai virar a página ou vai ficar parado no tempo? Tem muita gente que está parado no tempo porque não quer virar a página. Quando você virar a página, o que está escrito a seu respeito na sua vida vai começar a se cumprir, diz o Senhor dos Exércitos. Tá bom? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos, mas que você entenda que tem que virar a página. Amanhã se dedica o dia de amanhã, dá uma imagem aí. Eu não ia falar aqui, mas eu vou falar. Deus diz que não divide a glória dele com ninguém. Não se pode atribuir a imagem. Um Deus que tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem mão não apalpa, tem perna e não anda, tem ouvido e não ouve. Não se pode atribuir a glória de Deus à imagem. A imagem de barro, de gesso, de madeira. Como é que se adora um Deus que não pode defender nem a si próprio? Isso é rebeldia, é idolatria, é ignorância. E os padres não ensinam a verdade. Fica aí deixando ser enganado pelo diabo. Os irmãos católicos que me perdoem, não se atribui a glória de Deus à imagem. Como é que se adora um Deus que não pode defender nem a Ele mesmo? Se esse tipo de deuses aí não pode se defender nem a si mesmo, como é que vai defender você que se prostra diante deles? Idolatria. Isso é idolatria. Se prostrando para um Deus que não defende nem a si próprio. Pega esses deuses aí, joga no chão e quebra, vê se ele se defende a si próprio. Tem que deixar a idolatria de lado, viu, irmãos? Servir somente o Todo-Poderoso. Isso aqui é Deus, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus que pode todas as coisas. Se os padres não ensinam, nós temos que ensinar. Cuidado você que se prostra diante das imagens. Vai de Salmo, vê o que está escrito. Salmo 115. Olha o que está escrito em Salmo 115. Diz assim, ó. Salmo 115, assim está escrito na palavra de Deus. 115, 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, os que fazem e quantos nele confiam. Como é que se adora um Deus que tem nariz e não cheira, ouvido não ouve, tem olhos e não vê, tem mão não palpa, tem garganta, mas som nenhum lhe sai dela? Esses deuses não podem se defender nem a si próprio. Como é que vai defender a você? Isso é idolatria, isso os padres não mostram. Independente se é Aparecida, se Maria, se não sei o quê, para com essa idolatria. Isso aí é o diabo enganando. Não é Deus coisa nenhuma. Tem que ser o que está na Bíblia. Não deixar se enganar. Enfim, tem que virar a página também. Assim como o crente tem que virar a página de muita coisa, os irmãos católicos têm que virar a página também. Do contrário, vai ficar a vida parada no tempo.
estacionada no tempo, o diabo enganando e achando que está certo. Tem que virar a página. Enquanto não virar a página, a vida vai continuar parada. Eu pergunto, você quer continuar a vida parada no tempo? Ou você vai virar a página para as coisas começarem a acontecer? Cada um faz sua própria escolha. Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.